Muito boa noite. Vamos a mais um Frente ao Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos Dom Edmilson Amador Caetano, bispo da Diocese de Guarulhos. Você é nosso convidado, mande a sua pergunta. Basta apontar a sua câmera para o QR Code que aparece na nossa tela. Muito boa noite, Dom Edmilson. É um prazer recebê-lo. Boa noite a todos que estão nesse momento sintonizados na Rede Vida. Estamos aqui frente a frente com vocês. E vamos começar falando de perdão. O senhor escreveu um artigo muito bonito falando sobre o perdão e a oração do Pai Nosso. Isso. Porque Jesus nos ensinou o perdão na oração do Pai Nosso. Então, o ano passado foi o ano da oração e de modo especial a oração do Pai Nosso. Então eu fui comentando na revista Diocesana de Guarulhos, que é uma revista digital, né, online, e as petições do Pai Nosso, né? E claro, nós temos a petição, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós todos necessitamos de perdão, porque perdão que vem de Deus é o perdão onde nós experimentamos a gratuidade, a misericórdia, né? Deus não é obrigado a nos perdoar, mas Ele é, digamos assim, essencialmente misericordioso. Deus quer sempre restaurar o homem ferido pelo pecado. Não há em Deus recusa de amor para com o ser humano. E é isso que nos diz a palavra de Deus, né? E, claro, então nós precisamos e necessitamos deste perdão de Deus. E por isso pedimos perdão a Deus. E Jesus nos ensina isso, né? Nos ensina porque nós pedimos a Deus daquilo que nós temos necessidade. Que a vontade de Deus seja feita, etc., que o pão nosso de cada dia seja dado, mas também necessitamos do perdão, né? Então nós temos que pedir a Deus, pedir, né? Só um parênteses aqui, eu faço até uma correção muito interessante na oração do Pai Nosso, que correção, assim, as pessoas, né? Nas nossas comunidades, nos nossos grupos, quando chega nessa petição, as pessoas rezam, perdoai as nossas ofensas. E não é perdoai, porque perdoai é imperativo. Eu estou ordenando a Deus, perdoai, né? Não, é perdoai-nos. É um reflexivo que demonstra, na própria maneira de você dizer perdoai-nos, né, uma humildade, né? Você não está ordenando a Deus que te perdoe, né? Você está pedindo que Deus Pai te perdoe. Então eu tenho que sentir a necessidade do perdão. Mas como eu sinto a necessidade do perdão, você também sente, né? E que vem de Deus. Então, Deus maravilhosamente, Jesus maravilhosamente concluiu assim: eu te dou o perdão, se você perdoar também. Porque a consequência do perdão de Deus na nossa vida é a misericórdia minha para com os outros. Jesus, no Evangelho de Lucas, né, aquele discurso inaugural dele, uma das conclusões é: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, a comunidade dos discípulos de Jesus é a comunidade do Pai que está no céu. E o Pai que está nos céus é perdão e misericórdia, né? Se eu pertenço à comunidade dos discípulos de Jesus, tenho que ter em mim esses sentimentos do Pai. Porque a comunidade dos discípulos de Jesus, somente conforme o Evangelho de Mateus, é a comunidade do Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus perdoa, né?
talvez uma das ameaças ou inserções mais severas de Jesus seja realmente com o perdão, né? Aquela parábola que está no capítulo 18 de Mateus, que conclui, né? Não vou contar a parábola aqui para não nos estendermos, mas Jesus conclui, né? Que fulano que não queria perdoar, o rei lá mandou prender, né? Então Jesus conclui dizendo: do mesmo modo vos tratará o Pai que está nos céus, se não perdoardes de todo o coração. Portanto, o perdão é a identidade do discípulo de Jesus. E essa identidade de perdão faz a diferença no mundo que não sabe perdoar, que não quer perdoar. Queremos o perdão. Queremos o perdão. Mas não sabemos perdoar. Mas não sabemos, né? E isso, né, do ponto de vista humano, psíquico, acarreta em nós tantas dificuldades, tantos traumas, tantas dores, tantos sofrimentos, né, por essa falta de perdão, e tantas vezes é colocado no lugar a mágoa, o desejo de vingança, né, dar o nome de justiça àquilo que acaba sendo uma arbitrariedade de você querer ser Deus da vida dos outros, né? Porque quando você fala, eu vou fazer a justiça, você está se colocando no lugar de Deus, né? Então isso é muito sério, né? O grande mal do mundo, né? As pessoas se colocam no lugar de Deus, né? Desde as grandes guerras até os grandes litígios que nós temos em família, na sociedade e na própria comunidade. Hoje ainda vemos guerras em nome de Deus. De Deus, né? E quem disse que Deus, quando Deus quer misericórdia e bondade, ia querer que seu povo brigasse? É questão de... em nome da justiça também, né? Em nome da justiça. Quando o senhor falou que o perdão, ele não é só religioso, mas ele acarreta também doenças e males. Falta um pouco de inteligência emocional para a pessoa que, ao invés de pensar no benefício do perdão, pensa naquele, eu consigo, eu sou mais poderoso, eu não vou te perdoar? Mas exatamente, né? É o que eu dizia, a pessoa quer ser Deus, né? A questão da soberba, é a questão da prepotência, né? E, claro, o Senhor diz, né, o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, né? Diz a Virgem Maria no seu cântico, exatamente porque é essa experiência que a Virgem Maria tem de Deus, né? Que Ele eleva os humildes. Aquele que quer ser como Deus não subsiste, né? Tem até, eu não lembro agora um texto bíblico que diz, Deus deixa subir, subir, subir para que a queda seja mais eficaz depois. Então a gente precisa entender isso, né? Mas aqui que está a questão. Como que eu posso entender isso? Né? Fazendo uma própria análise da sua própria existência, né? Você é capaz de compreender, de entender, de sentir o quanto Deus te perdoou, o quanto o teu pecado não foi levado em conta, o quanto que pelaquela e aquela outra sua atitude, desde não sei quando, né, Deus não disse, vou fazer justiça, porque se ele fosse fazer justiça, na medida que eu acredito que seja justiça, quem estaria aqui? Né? Quando nós contemplamos a misericórdia de Deus, ou melhor, só é possível perdoar na medida que nós contemplamos a misericórdia de Deus na nossa vida e na nossa existência. E aí compreendermos que aquilo que liberta é sempre uma atitude de amor da nossa parte.
Eu vou chamar a Rosana Carvalho para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Edmilson. Boa noite a todos que estão acompanhando o Frente a Frente aqui pela Rede Vida. Aproveite, envie a sua pergunta para nós, participe aqui do programa. Dom Edmilson, Guarulhos é uma cidade com mais de 1.400.000 habitantes. De que forma a Diocese vem trabalhando para promover a unidade da fé numa cidade tão populosa? Olha, é difícil, né? Primeiro porque nós estamos não só numa cidade populosa, mas na região metropolitana de São Paulo, com tantas expressões de experiências religiosas, não somente católicas ou cristãs em geral, mas também com religiões de matrizes africanas, com religiões assim de origem oriental. Né? Então, nós não temos em Guarulhos uma maioria católica. Né? Eu acredito, pelas últimas pesquisas que foram feitas, eu não sei do censo, que eu não tenho, mas desse 1,5 milhão de habitantes, entre 650 mil e 700 mil, portanto, menos que a metade, se declaram católicos. Né? E desses 650 mil, aqueles que participam das comunidades, que vão à missa no final de semana, os 50 mil. Né? É um 8%. 8% dos católicos de Guarulhos participam. Porém, então, quando você fala da questão da unidade, é complicado. Porém, por outro lado, né, Jesus pensou na igreja como sal, fermento e luz. Né? Então, sal, fermento, a luz, não necessitamos deles em grande quantidade para que eles realizem, né, a sua missão. Então, acredito, se esses 50 mil católicos, entre aspas, praticantes, né, fossem ou sejam realmente praticantes, nós podemos realmente dar sabor à cidade e tudo mais. Né? Então, como você falou, a questão da comunhão da fé, então nós, sem pensar em grandes estardalhaços, vamos chamar assim, né? Na nossa pequenez, nas nossas comunidades, nas nossas pequenas comunidades, nas pequenas capelas, que, principalmente na periferia, que foram construídas com tanto sacrifício pelos irmãos e irmãs da comunidade, os grupos de rua que se reúnem, as orações que se fazem, tudo isso, né, vai dando sabor, vai iluminando, né, e vai demonstrando realmente a nossa esperança. Né? Então, eu digo assim, e também, né, nos faz ter todo esse universo religioso que tem em Guarulhos, nos coloca, né, na perspectiva também de olhar para o outro, para outras experiências religiosas e acolher. Afinal de contas, nós estamos nesse tempo sinodal, né, da nossa igreja, acolher, escutar, né? A nossa fé ninguém tira. Nós temos e queremos ter a liberdade, né, de viver a nossa fé, essa liberdade religiosa que tanto se fala. E a nossa liberdade religiosa envolve celebrar, anunciar aos outros e, sim, ser missionário, ir ao encontro do outro. Né? Mesmo que tantas vezes possam querer nos impedir, mas faz parte da nossa liberdade e faz parte também da nossa missão. A senhora acredita que o que o senhor vivencia na Diocese de Guarulhos é um reflexo em outras dioceses, outras comunidades da igreja no Brasil e no mundo também? Eu acredito que sim, né? Nós, bispos, claro, antes da pandemia,
publicamos as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil. Vamos ter esse ano novas diretrizes, né, a partir da Assembleia da CNBB. Mas nós já alertávamos, né, o nosso mundo é urbano. Não urbano porque vive numa cidade, mas a mentalidade. Então eu acredito que a mentalidade que está em Guarulhos, né, no sentido do urbano, que envolve muitas vezes o pensar em si mesmo, o individualismo, o consumo, né, como métodos e tantas outras coisas, isso também aconteça em São José do Rio Preto, que é uma cidade que tem 1/3 da população que tem Guarulhos, e pode acontecer também numa cidade, numa região, né, no norte do país, na Amazônia, por exemplo, porque ali está a mentalidade também desse urbano. Então, o que a gente precisa é entender exatamente isso, né? O Evangelho tem que penetrar a realidade, mas não a realidade enquanto tal, mas a realidade enquanto mentalidade. Né? Porque tudo mudou. As novas tecnologias, exatamente, as relações. Exatamente. Então, o senhor acredita que a igreja, para voltar, buscar esse rebanho e ampliar a evangelização, tem que mudar também. Não mudar na sua essência, mas tem que entender a linguagem e o pensamento dessas pessoas. Então, é um grande desafio, até mesmo para darmos novas diretrizes para a evangelização no Brasil. Nós temos que ter isso, e que envolve também escutar quais são os anseios para que eu possa evangelizar. E, repito, esse escutar, esse procurar entender, não é nunca negar a nossa fé, absolutamente. Mas dizer, essa fé que eu tenho, como é que ela pode ser resposta hoje para aquela realidade? E é um grande desafio, né? Nós vamos ter sempre que achar uma resposta em conjunto, em comunhão. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com o Bispo de Guarulhos, Dom Edmilson. Se você é nosso convidado, participe do programa, mande a sua pergunta. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, com Frente a Frente, que recebe o Bispo de Guarulhos, Dom Edmilson. Mande a sua pergunta, participe com a gente. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Dom Edmilson, no primeiro bloco nós terminamos falando das pessoas que muitas vezes estão esquecendo da importância da evangelização, da presença de Deus e que a igreja precisa escutá-los por esse porquê que eles estão indo embora. Rede social. Tem muita evangelização por rede social, presença, mas eu quero que o senhor faça um alerta do perigo das pessoas muitas vezes se alimentarem de canais que não são verdadeiros, que não passam a mensagem que a igreja deseja que seja passada. Olha, nós temos que reavaliar e pensar muita coisa. Primeira é a importância da rede social, seja qual for, agora com toda essa questão de inteligência artificial, né, é muito bom, né, porque você pode dar conteúdos bons, e isso é importante. Porém, a vivência da nossa fé cristã, que é ser discípulo de Jesus, não pode estar desconectada, né, para usar uma palavra do mundo aí tecnológico atual, não pode estar desconectada da vida da comunidade. O discípulo de Jesus segue a Jesus Cristo em comunidade, não numa rede social, né? Eu posso usar a rede social para um momento de instrução, uma plataforma para um estudo à distância, tudo isso é possível, mas a minha vivência cristã é dentro da minha vida da comunidade, né? Porque é lá que eu vou exercitar o amor ao próximo, porque é lá que eu vou exercitar o perdão que nós estamos falando, né? Porque
é numa comunidade, na comunhão dos irmãos concretos, né, que eu vou percebendo e vou sentindo como é que Deus está agindo na vida das pessoas. Então veja você, isso que nós temos hoje, né, desde, enfim, as pessoas que resolvem dizer o que querem dizer, que fazem os seus estudos, interpretações bíblicas desconectadas da tradição, da vida da igreja, e colocam lá. Quer dizer, a rede social é livre, você, né, você vai lá e diz tudo o que tem que dizer, mas é na vida da comunidade que essas coisas são vistas e são avaliadas e são balizadas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós temos até pessoas, né, que preparação para os sacramentos, por exemplo, você faz 5, sei lá quantas horas de preparação num estudo à distância, depois você recebe um certificado e não sei mais o quê. Não é assim, né? A catequese está ligada com a liturgia, está ligada com a vida da comunidade, e isso é presencial, né? Aquilo que nós vivemos na pandemia foi extraordinário, foi excepcional, não pode ser normal, né? Eu como é que fala, não utilizo, eu pessoalmente, as redes sociais, seja qual for, para falar, né? Claro, a Diocese de Guarulhos, as pessoas que me procuram, plataformas, sei lá, que querem entrevista, rádios, etc., eu não me nego, né? Tendo possibilidade, eu falo, eu digo, mas eu ter um canal, né, no YouTube, sei lá o que for, não dá nem tempo para administrar. Não daria tempo para administrar isso, e eu ainda acredito que aquilo que vai fazer a evangelização para frente é aquela comunidade com a qual eu estou celebrando, presidindo a celebração. Claro que tenha toda a sua importância no nosso mundo, né, as redes sociais. Então, eu estou presente nas redes sociais através da Diocese de Guarulhos, né, na obra evangelizadora, no site da Diocese, no YouTube da Diocese e tudo mais que tem da Diocese. Ali, claro, o bispo está presente e está evangelizando também. Vou chamar a Rosana para a nossa entrevista, porque nós temos perguntas da Sônia de Catanduva, Rosana. Isso mesmo, é a Sônia Fernandes da Pascom de Catanduva. Boa noite, Dom Edmilson. Referente ao tema Peregrinos da Esperança, a CNBB vai sugerir atividades para o desenvolvimento do tema e uma data de abertura para essas atividades para todas as dioceses trabalharem juntas? Ou cada diocese fará de acordo com sua disponibilidade e realidade? Ô Sônia, quanto tempo que não nos vemos, né? A Sônia de Catanduva, da Pascom, na época subregional aqui, a gente trabalhava junto em muita coisa. Olha, Sônia, a CNBB como um todo não vai fazer, né? O que aconteceu foi, Papa, em maio de 2024, proclamou a bula, né? Spes non confundit, e decretou, né, que no dia 29 de dezembro fosse a abertura do jubileu em todas as dioceses do mundo. Então, acredito que a Diocese de Catanduva, como a Diocese de Guarulhos, fizemos uma celebração, uma peregrinação, e foi aberta, né, esse ano jubilar. O Papa, na bula Spes non confundit, deu sinais de esperança, né? Falou o que pode ser feito neste ano santo. E ele chamou de sinais de esperança. E lá ele elenca, não vou lembrar agora se são 13 ou 15 sinais daquilo que pode ser feito. Então é por aí, né, que as dioceses vão querer trabalhar os sinais de esperança, né? Porque eu, cristão, sou cheio da esperança de Cristo, então eu sou peregrino de esperança, porque a esperança está dentro de mim. Então eu vou caminhando, né, para esses sinais. Por exemplo, nós lá em Guarulhos
escolhemos 3 sinais de esperança para trabalharmos neste ano, né? Foram os idosos, os doentes e os jovens, né? Olha então, só, de ponta a ponta. São 3 coisas que nós precisamos trabalhar, abrir espaço, né, na comunidade. Não sei o que vamos fazer, né? O idoso, o doente, né? Porque a nossa cidade de Guarulhos, em termos da saúde, está um pouco caótica nesses últimos tempos. É uma coisa também que, como pastoral da saúde, precisa ser trabalhada. E os jovens, né? Como entender a juventude, porque a juventude é muito dinâmica, né? Quem era jovem 10 anos atrás não é mais hoje. Sim. Então, hoje nós temos outros jovens. Então, como falar essa questão da evangelização? Então, Sônia, é assim, né? Acredito que cada diocese vá fazendo, né? E vá se programando e vá escolhendo como vivenciar os sinais de esperança. Já que o senhor falou da Diocese de Guarulhos, os 3 temas, as 3 atividades, idosos, doentes e jovens. Quando vocês vão começar a trabalhar, Dom Edmilson? O senhor está traçando? Já está começando, né? Porque isso foi escolhido, cada comunidade vai ter suas atividades e durante o ano nós vamos pensando nisso, né? Eu sei, por exemplo, que nós temos a peregrinação e a missa jubilar com os profissionais da saúde do município no dia do enfermo mesmo, dia 11 de fevereiro, que é dia de Nossa Senhora de Lourdes, lá na Catedral, está marcado. Então, são algumas atividades que vão tendo, né? As escolhas foram feitas, mas cada área vai traçando, né, a sua maneira de ser. A gente tem que deixar aí Deus acontecendo também nessas possibilidades, né? E eu quero ver também se nós também trabalhamos na área social como sinal de esperança, né? Uma opção preferencial pelos pobres mais acentuada, né, na nossa diocese, mas são coisas, né, que não precisa se esgotar num ano, né? Mas direcionar a partir desse ano jubileu, do jubilar. Vou chamar a Rosana, que temos perguntas de Minas, Rosana? Temos de Minas, mas temos também aqui a participação do Helder Costa, de Teresina, no Piauí, que está mandando um abraço. A Maria do Carmo, da cidade de Cáceres, de Mato Grosso. Sandra Guzmão, de Montes Claros, Minas Gerais, um abraço também. O Alê, do Rio de Janeiro. O Ilmo Coutinho, que é da cidade de Guarulhos, aqui, mandando um abraço para o Dom Edmilson. E também a Josi, que é de Três Corações, Minas Gerais. E a pergunta agora é do Diogo de Vasconcelos, também de Minas Gerais. Ele gostaria de saber se o anel que o bispo usa contém uma relíquia da cruz de Cristo, segundo falam os antigos. Não tem. Já pensou se cada bispo usasse do anel uma relíquia da cruz de Cristo? Teria que ser uma cruz muito maior, né? Não é. Dom Edmilson, o senhor falou sobre as comunidades e a importância delas na diocese. Qual que é a atuação das comunidades na diocese do senhor e como que o senhor vê o papel do leigo? Olha, eu acredito, né, que a capilarização, vamos usar esse termo, né, das nossas paróquias, né, isso que o Papa Francisco chamou já a igreja em saída, isto é, uma paróquia com suas comunidades, né? Nós, bispos, até publicamos o documento na CNBB, o documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, né? Foi isso colocado exatamente para dizer que a igreja se faz presente, né? Naquelas comunidades que estão aqui e ali, ao longo do território de uma paróquia, que não são igrejas enormes, mas um lugar onde a igreja se faz presente, né, é um sinal, é uma presença de igreja ali. E nesse sentido, muito importante a presença dos leigos, porque são eles que fazem presente, né?
Às vezes nós temos falta de padres que não é possível, por exemplo, estar para celebrar a Eucaristia toda semana nas comunidades, mas a comunidade se reúne, celebra o domingo, celebra o dia do Senhor, faz, né, a entrega, alimenta-se, né, do corpo de sangue de Cristo nas espécies eucarísticas já consagradas ali, conservadas. Então, é presença da igreja, né? Naquela rua. Pense vocês nesses momentos fortes, como novena do Natal, campanha da fraternidade, onde as pessoas se reúnem nas casas, nas ruas. É um movimento de igreja. Agora, na Quaresma, fazem a via sacra nas ruas, quer dizer, isso torna presente a igreja, e não no sentido de ostentação, mas no sentido de dizer, olha, quem precisa de uma palavra de conforto, aqui está a palavra de Deus. Nesse sentido é importante também, até mesmo para a dignidade da pessoa humana, né? A questão social, problemas que possa ter no bairro, naquela região, a pessoa até ser informada da igreja, da catequese para as crianças, de uma formação específica, numa situação, né? Os anseios de espiritualidade que alguém tem. Então, essas coisas são os leigos que falam, porque poucas pessoas têm acesso ao padre, ao bispo, né? Então. Vou chamar a Rosana, que temos mais perguntas, Rosana. Sim, a Maria do Carmo de Cáceres, Mato Grosso. Dom Edmilson, qual o pecado que não tem perdão? Ela pergunta. Bom, próprio Jesus diz que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? Como entender isso, né? Vamos fazer assim. O que significaria, né, a grosso modo, esse pecado contra o Espírito Santo? O Espírito ilumina a nossa alma, né? A palavra de Deus é anunciada, o Espírito ilumina a nossa alma para que nós, nessa palavra, compreendamos a vontade de Deus. Então, pecar contra o Espírito Santo é isso. Eu sei que é de Deus, eu sei que é a vontade de Deus, eu sei que Deus está conduzindo assim, mas eu não quero, eu quero ir para lá. Bom, o Espírito Santo revelou, Deus mostrou, né? E eu reconheço que é prodígio de Deus, mas eu não quero. Então, não é que não tem perdão, não tem por onde Deus perdoar, né? Porque para ser perdoado, eu tenho, como eu dizia logo no começo do programa, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, eu tenho que reconhecer necessário, né? Então, é dolorido, é triste, né? Mas esse livre-arbítrio existe. E eu posso dizer não a Deus, né? E dizendo esse não a Deus, do profundo do meu coração, né? Claro, não pode ser da boca para fora, né? Mas dizendo não a Ele, o Senhor vai me respeitar, né? E eu vou ficar longe dele. Isso não quer dizer que Deus deixou de amar. Pelo contrário, Ele ama tanto que me respeita. Temos mais perguntas, Rosana? Sim, o Alê do Rio de Janeiro. Qual o aconselhamento que o senhor dá para não esmorecer na vida espiritual enquanto buscamos uma recolocação profissional? O Senhor é providente, né? Eu sei que, apesar da providência de Deus, existem muitos fatores sociais, econômicos, políticos, né, que atrapalham as nossas colocações profissionais, o nosso ganhar o pão de cada dia, né? Porém, né, acho que esse estar nas mãos de Deus, esse querer, esse aceitar, esse estar convicto de que mesmo que aconteçam tantas coisas dolorosas, Deus não deixou de me amar. Aqui que está a profundidade da oração do Pai Nosso.
Porque Jesus chama a Deus de Pai, de Abá, Paizinho, né? No Horto das Oliveiras. Quando ele sabe que está sendo traído por Judas, quando ele sabe todo o seu sofrimento, ele não duvida do amor de Deus. E como é que fala, humanamente falando, não deu certo, não. Ele foi entregue, morreu na cruz e tudo mais. E tantas vezes essa nossa confiança no Pai, no amor de Deus, não vai realizar os nossos projetos, né? Às vezes até porque não são os projetos de Deus, vai ser dolorido para nós. Mas aqui que está você falou dessa confiança espiritual. A confiança espiritual está, eu não duvido do amor de Deus. Então, eu me entrego a esse amor, né? E depois, claro, se não dá para eu me realizar profissionalmente, exercendo a profissão para a qual me preparei, faço outra coisa, né? Porque o importante, onde eu possa ter o pão de cada dia, né? E sabendo que o Senhor abre os seus caminhos. É essa entrega, né, que nós somos chamados a ter. Difícil, né? Porque nós somos profundamente catequizados pelo demônio, pelo pai da mentira, desde o princípio, que nos diz, Deus não ama, Deus te engana, pois Ele ama, né? Mesmo na grande tribulação, Ele está nos amando. É difícil entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, Dom Edmilson? É difícil, claro, porque não, ainda que Deus nos fale no nosso tempo, na nossa mentalidade, do nosso jeito, né, nós não compreendemos, como diz a juventude hoje, de primeira, né, que ele é amor para conosco. E temos bastante perguntas. Rosana? Temos. O José, de São José do Rio Preto. Trabalhamos com o senhor em Barretos e hoje residimos em Rio Preto. Continuamos no trabalho com pastoral familiar e continuamos pregando o que o senhor nos ensinou. Referente ao perdão, no trabalho pastoral, é de suma importância saber perdoar? Sem dúvida. Como é que eu posso fazer um trabalho pastoral onde não há perdão, né? Que testemunho é esse, né? Como é que eu vou fazer algo como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, se eu não tenho em mim a disponibilidade para o perdão, que é essencial para ser cristão? Não tem como, gente, né? Nós podemos fazer até grandes coisas, né? Grandes eventos de igreja, tudo perde o seu valor, ou digamos melhor ainda, a sua essência, se entre nós, na pastoral, não temos essa disponibilidade do perdão, né? Porque perde a autenticidade de como sermos discípulos de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo. Já te convido para mandar sua pergunta para o Dom Edmilson participar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. A gente já volta já já. Voltamos ao vivo com o Frente a Frente, que recebe nesta sexta-feira o Bispo de Guarulhos, Dom Edmilson. Já chama a Rosana Carvalho para entrevista porque temos perguntas de casa. Temos pergunta? E antes eu tenho aqui um recado que é da Toninha, conselheira aqui da Rede Vida, Dom Edmilson. Ela fala, primeiro ela parabeniza o senhor e disse que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no Frente a Frente. Então a Rede Vida agradece a sua presença, que nos ajuda a cumprir nossa missão de evangelizar. Obrigado. E a Raquel do Rio de Janeiro, o que quer dizer, onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24 e 28. Sim, é o discurso escatológico, né, do Evangelho de Mateus, onde é uma frase de difícil interpretação, né, mas que era tomada no sentido
Porque as pessoas perguntam, quando será? Quando que será a segunda vinda? Quando que vai acontecer? Então Jesus diz assim, olha, onde está o cadáver, ali estão os abutres, né? Ou nós diríamos na nossa linguagem de hoje, né? Onde está a carniça estão os urubus. Quer dizer, você olha os sinais e entenda, né? O que é que está acontecendo. É necessário para compreender, olhar os sinais dos tempos. Então, é como se Jesus dissesse, não é importante você saber qual vai ser o dia do fim do mundo, né? Mas que você esteja atento e que você esteja atenta para os sinais de onde está a presença de Deus e de onde está a presença do mal, o que é de acordo com o projeto de Deus e o que não é de acordo com o projeto de Deus. Olhar os sinais dos tempos. Temos mais perguntas, Rosana? Sim, de São José. Cometi adultério e estou muito arrependido, pois quero o perdão e reconciliação e salvar meu casamento. Posso ser perdoada e isso eu serei condenada para o resto da vida por isso? Não, se você está arrependida dos seus pecados, se você quer ter vida nova, se você quer reconstruir o seu casamento, é isso que é perdão e misericórdia, né? Nós estamos vivendo o ano santo jubilar. Quer dizer, eu falei de projetos e sinais de esperança, mas a questão principal do ano santo é o perdão dos pecados, o perdão das dívidas, né? Das dívidas que nós temos com Deus. O Senhor quer usar de misericórdia para conosco, né? E não só perdoar os nossos pecados, mas com a indulgência, né? Nos livrar de toda a pena temporal, de deixar-nos num coração livre para estarmos diante de Deus. Vá adiante no seu arrependimento, peça perdão, vida nova e tenta reconstruir aquilo que é o seu casamento, que é um dom de Deus. Temos perguntas da Bahia, Dona Edmilson. Isso, é a Nildete, de Souto Soares, Bahia. Sobre o perdão, já sofri muito de depressão por mágoa e não perdoar alguém muito próximo. Hoje conheço a palavra de Deus, perdoo a todos que me feriu, que me fere, mas causou doença que ainda tomo antidepressivos. Será que minha fé ainda não é suficiente para a cura? Olha, é Nildete, né? Nildete. Você disse uma coisa muito interessante. Você disse assim, a dificuldade de perdoar causou-me uma doença, uma depressão, né? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas nós sabemos que a depressão, ela não é algo simplesmente psicológico, ela é físico, né? Envolve todas as questões aí de enzimas, etc, etc. Então, claro, precisa tomar remédio. Então veja bem, o mal espiritual que te levou a um estado de depressão, ele não existe mais, mas a depressão existe. Então você não confunda as coisas, né? Então você continue indo aí no seu psiquiatra, neurologista, não sei com quem que você vai, para curar daquilo que é físico. E daquilo que é do espírito, né? Você vai dando graças a Deus, porque se você conseguiu perdoar, o Senhor realizou uma obra de libertação na sua vida, né? A parte física é aquilo, né? Vai sendo cuidado com o tempo, né? Principalmente esses remédios que são controlados e têm que ser tomados nas suas doses, etc., que o médico sabe muito bem como conduzir essas coisas todas. Muito importante esse alerta, Edmilson. Tem que ter fé, mas tem que procurar o médico e se tratar, que saúde mental é muito importante. Exatamente. Rosana, temos mais perguntas? Sueli, de Nova Odessa. Nossos pecados só podem ser perdoados através da confissão? Sim, né? O sacramento da penitência, né, é para perdoar os pecados. Claro, vamos simplificar.
Deus não depende só do sacramento para nos perdoar, né? Nossos pecados, perdoados por Deus, têm a misericórdia de Deus é infinita, né? E temos até aquelas pessoas que não são cristãs, que não pertencem à igreja, nem poderiam participar do sacramento da penitência, né? Mas a disposição do coração, o arrependimento, o desejo de satisfação, né? De fazer algo para que, na medida do possível, possa ser reparado o pecado, né? Todas essas coisas, sim, né? Agora, é claro, se eu sou cristão, se eu sou católico, existe o sacramento, né? O sacramento da penitência, que é para o perdão dos pecados. Rosana? Eu tenho uma pergunta aqui do padre Luiz, da Diocese de Santo Amaro. Ele pede para que o senhor fale sobre os casais separados. O que o senhor teria a dizer? Bom, eu não sei. Os casais separados, né? Eu sempre digo uma coisa. Se um casal quer reconstruir o seu matrimônio, se ele está unido em matrimônio, nós não podemos esquecer que tem a força de um sacramento ali. O sacramento transmite a graça de Deus, e a graça de Deus foi transmitida, né, ali. Claro, inúmeros fatores podem levar o casal à separação, evidentemente, né? Mas, se tem o sacramento, a graça pode reconstruir, né? Porém, né, mesmo separados, se vivem na fé, lembrar que o matrimônio é indissolúvel, né? Então, que continuem fidelidade um ao outro, ainda que não consigam mais viver juntos, né? Enfim, mas sempre é importante, né, que se procure uma direção espiritual na sua paróquia, ou com um diretor espiritual, ou uma diretora espiritual, né? Não precisa ser só padre para ser diretor espiritual. Tem tantas pessoas, né, homens e mulheres sábios, que podem dirigir espiritualmente também as pessoas, né? Temos perguntas, Rosana? Do Rio de Janeiro, Kiko. A sua bênção, bispo. Minha filha é católica e quer batizar meu neto. Só que o casal que ela escolheu, apesar de serem católicos e viverem numa relação de 30 anos, são de segunda união. Eles podem ser padrinhos? Objetivamente, não, né? Porque para ser padrinho de batismo, precisa ter cumprir, né, aqueles pontos canônicos, e um dos quais é estar vivendo de acordo com a fé católica. E a segunda união não é de acordo com a fé católica. Eu não estou dizendo que tem que ser excomungado, nada disso, não. Não é de acordo, porque é o sacramento do matrimônio. Isso eu disse objetivamente não. Porém, né, acho que precisa, tem outras possibilidades, né, de se ver isso, às vezes conversando com o bispo, com o padre, se o casal é de vida da comunidade, apesar de ser de segunda união, enfim, né, porque ser padrinho é missão. E missão envolve também o aspecto externo, né? Porque às vezes uma segunda união pode causar escândalo na vida do afilhado, né? Porque são situações que têm que ser vistas, por isso que eu digo objetivamente não, mas subjetivamente são situações que precisam ser analisadas. Temos perguntas agora de Santa Catarina, Rosana? Isso, de Tubarão. Marco que pergunta. Ontem eu estava assistindo as passagens dos milagres de Jesus e algo me tocou muito forte sobre a fé. O que eu vi naquelas passagens, nas falas dos personagens de Jesus,
foi que a fé realmente não depende dele, mas sim de quem a tem realmente. O que o senhor acha disso? Olha, a fé é um dom infuso. O que é um dom infuso? Não sou eu que consigo ter fé, mas a fé é uma graça que Deus me dá. Então, é o Senhor que me move à fé e, ao mesmo tempo, eu presto adesão a essa fé, dizendo sim à proposta que Deus tem com a sua palavra para comigo. Então, não pode existir isso, né? A tua fé te salvou, é verdade que Jesus mas Deus moveu o coração e a pessoa disse sim, eu quero essa moção que Deus me deu. Eu digo sim a essa palavra que Deus me deu, né? Mas a graça é de Deus, não é minha. Então, porque talvez, pelo que eu entendi pela pergunta ali, pode-se ter a impressão de quando acontece um milagre, isso fui eu que fiz, né? Porque eu tenho fé, eu acredito que vai acontecer, então vai, né? O tal do pensamento positivo, né? E não é por aí, né? Acho que como é que fala? Nem sempre acontecem milagres, né? É Deus que opera os milagres. E se eu tenho fé ou não tenho fé, não é a condição sine qua non para ter milagre, né? Não é. O Senhor pode realizar milagres assim, né? Eu só quero dar um exemplo aqui, né? No próprio Evangelho. No Evangelho de Lucas, é narrado a cura de 10 leprosos. Né? 10 leprosos se aproximam de Jesus e pedem para ser curado. E Jesus diz, tá bom, vocês estão curados, vão lá se apresentar ao sumo sacerdote, conforme diz a lei. E diz o Evangelho que enquanto eles caminhavam, ficaram curados. Quando eles ficaram curados, 9 foram se apresentar ao sacerdote. Um olhou e falou assim, eu estou curado, eu vou voltar para agradecer. Né? E aí Jesus diz, não eram 10 os curados, por que só um voltou para agradecer? E aí Jesus diz a esse que voltou a agradecer, vai em paz, a tua fé te salvou. Né? Quer dizer, a minha misericórdia curou, mas a fé te salvou. A resposta que você deu a esse acontecimento, né? A tua fé, né? A maneira como você acolheu a graça, isso te salva. Com essa mensagem linda de fé e de graça, a gente chega ao fim do nosso Frente a Frente. Eu só tenho que agradecer ao senhor pela gentileza de estar aqui. Eu que agradeço o convite. Guarulhos até São José do Rio Preto, ter celebrado no Santuário da Vida e participado do Frente a Frente. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado. Saudações a todos, que seja um ano santo de esperança renovada para todos nós e para você que aí, fiel telespectador da Rede Vida. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor, uma boa noite para a Rosana, para toda a equipe e para você que ficou com a gente no Frente a Frente, uma boa noite, muito obrigada, um ótimo final de semana, até sexta-feira que vem, fiquem com Deus, tchau, tchau. Passa rápido.